Iniciando o segundo vídeo, prosseguindo com o Evangelho, a importância da evangelização para a nossa geração e para gerações futuras até a volta de Yeshua Mashiach. A evangelização nos revela o grande amor de Deus para com a humanidade. Este que busca restaurar o homem caído, decaído, dando-lhe uma nova perspectiva de vida através do anúncio das boas novas, da palavra do Evangelho. A revelação do amor de Deus é para todos os povos, para que esses venham a chegar-se a Ele, para o louvor e glória do seu nome. E para essa missão Ele chamou homens, mulheres, que estejam dispostos a ouvir e servi-lo, como embaixadores para as nações, onde houver uma oportunidade que esses sirvam ao anúncio, para agregar o maior número de pessoas para o rebanho do Senhor, o Messias. Não podemos não limitar, pois o Evangelho não é limitado em grupos ou posições políticas. O Evangelho atende às necessidades de um modo em geral, transformando vidas por onde quer que ele esteja sendo anunciado. Jesus foi e continuará sendo o melhor exemplo de marco da história da humanidade, que possamos seguir o exemplo dele, que onde passarmos, vidas sejam alcançadas, pessoas sejam restauradas, tudo para o louvor e honra e glória do seu nome. Amém. Desde o princípio, desde o momento em que Cristo revelou-se em carne à humanidade, recebemos dele um dos mais sublimes ensinamentos acerca do reino de Deus. Seu objetivo era revelar-nos um reino de justiça e paz, deixando-lhes uma missão de que esse reino fosse anunciado em todo o mundo. Dessa forma, vamos explicar o tema muito importante para os pregadores da evangelização, buscando contribuir de uma forma significativa para o avanço do crescimento desse reino. A evangelização é uma missão deixada por Cristo para a sua igreja. Dentro desse propósito, buscar falar sobre alguns assuntos relevantes dessa missão. Um desses assuntos é sobre a evangelização, visto que muitas pessoas falam sobre a evangelização, no entanto não têm conhecimento do que realmente seja. A evangelização é, acima de tudo, a pregação da palavra do Evangelho a todos aqueles que necessitam. A evangelização das nações. Em todos os períodos de nossa história, pessoas nascem e morrem. Algumas delas deixam seus nomes gravados para a eternidade. Outras, no entanto, viveram ou vivem em uma vida de anonimato, mas algo importante, note-se nisso tudo, o fato de que elas vieram com um propósito na terra. Dessa forma, a igreja de Cristo vem transpassando gerações e gerações, homens e mulheres que deram sua vida pelo amor ao Evangelho, e muitas dessas pessoas nem sequer foram conhecidas ou não tiveram seu nome gravado na história, mas com a certeza os fiéis a Cristo gravaram seu nome no livro da vida. Esse fato chama-nos a atenção para várias questões que transcorrem gerações e gerações para o Evangelho. Gerações e gerações com esse entendimento, o propósito do anúncio do Evangelho aos povos, passamos a entender que uma vez alcançado por esse Evangelho, fomos transformados, herdando o direito de sermos filhos de Deus pela morte e ressurreição de Cristo, e passamos a fazer parte e propósito de anunciar as boas novas do reino até que ele venha. Uma prova disso é o grande trabalho de evangelização. E ainda temos a palavra do próprio Messias. Portanto, ide, ensinai a todas as nações,
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Essa palavra nos traz grande incentivo para podermos sair e proclamarmos as boas novas da salvação para a humanidade, fazer novos discípulos, recrutar soldados para essa gloriosa missão com o intuito de promover avanços e crescimento deste exército que marcha para o campo em busca de homens feridos, decaídos, apontando e lhes mostrando a direção para que possamos encontrar-se nesse mundo obscuro, cheio de pecado, conforme a Bíblia. Portanto, cabe a nós esse momento de decidirmos e abraçar o nosso propósito de evangelizar todas as nações em busca de um futuro melhor para nossas gerações, pois nas mãos das novas gerações estão as sementes da construção de um mundo melhor, mais assemelhado com o reino. A evangelização será que em nossas igrejas tratamos a falar acerca da evangelização, do que realmente se trata a evangelização? Será que se perguntarmos aos nossos membros sobre o que é evangelização, encontraremos uma resposta contundente ou teremos respostas conflitantes e confusas? Podemos ver que nos dias atuais vivemos um mundo cheio de conflitos políticos, sociais, conflitos familiares e até mesmo na igreja. Para todos os lados que olhamos, veremos um mundo bastante conturbado, um mundo que cada dia se afunda muito mais no pecado, mas há um povo que ainda clama por mudança em todas as áreas, uma igreja que anuncia as boas novas na esperança de que as vidas sejam transformadas. Eis aí alguns motivos que devemos entender que a evangelização, poderemos dizer que a evangelização é anunciar as boas novas, testemunhar da obra de Cristo, apresentar o Cristo que morreu e ressuscitou e reina e salva, enfim, e que virá para governar eternamente a todos nós. Então o Evangelho de chegar até nós, no formato em que conhecemos, ele percorreu histórias da raça humana, sendo lapidado pela promessa divina, marcando e delimitando seu objetivo de revelar ao mundo o Messias, aquele ao qual, desde a queda do homem no jardim do Éden, momentos em que a ruína para a humanidade foi-nos apresentado pelo próprio Deus como sendo aquele que viria em carne, nascido de uma mulher para restaurar o que estava corrompido e revelar para a humanidade o Messias. Em todos os momentos da história da raça humana, desde a criação até o nascimento de Yeshua Mashiach, Deus revelou seus propósitos. Na queda do homem no jardim, ele revelou o Messias vencedor. Através de Noé, nos revelou o Messias do concerto e aliança para gerações, em Abraão, Isaac e Jacó, como o Messias provedor, que tem o poder de mudar a história do homem. Em José é revelado como o Messias perdoador, em Moisés como o Messias libertador, enfim, em cada momento da história, Jesus, o Messias, é revelado à humanidade. O que devemos entender que a evangelização não nasce no Novo Testamento, ela tem raízes mais profundas desde o Antigo Testamento. Portanto, evangelizar não é apenas anunciar as grandezas de Deus, mas também é conhecer de fato seus propósitos revelados na Bíblia, revelado antes e durante toda a história da raça humana. Somos obras e criação dele, sendo assim pertencemos a ele. Coube a ele conservar seu povo, mesmo em tempos difíceis, para que o seu tempo, o tempo da plenitude de Deus, pudesse conhecer a Jesus, o Messias prometido, mas vindo à plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob as leis. Gálatas capítulo 4, verso 4.
o dever de evangelizar. Temos um dever incontestável quando tratamos de assuntos sobre evangelização, pois temos uma ordem do próprio Yeshua Mashiach para a sua igreja, o que conhecemos como grande comissão. A grande questão é que a maioria das pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho acaba deixando de cumprir essa ordem, e o não cumprimento pode nos acarretar o grande risco. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que o Senhor possa sacudir o seu povo para um desempenho, um despertamento em nossos dias, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5, verso 14. A razão pelo qual eu devo evangelizar é porque eu devo evangelizar não é por medo, mas por amor, assim como ele provou seu amor incondicional pela humanidade. O medo, sem dúvida, é fator que tem incomodado muitas pessoas que, por falta de conhecimento, acabam pensando dessa forma. Muitas pessoas até evangelizam, mas por medo. É claro que a falta de compromisso, do comprometimento e até mesmo a falta de zelo na evangelização pode nos trazer sérios problemas. Contudo, não é por medo que devemos evangelizar por amor. Assim como o Pai nos amou e o Filho por amor entregou-se à morte por nossa causa, ressuscitando, deu-nos direito à salvação, provando assim o seu grande amor por nós, e dessa forma devemos agir como bons imitadores dele, realizando o IDE por amor a Deus e ao próximo. Quando fazemos algo com amor, tudo se torna melhor, mais produtivo, prazeroso, enfim, uma maravilha. Por outro lado, se fizermos por medo, esse medo pode nos levar a fazer algo que somos obrigados a fazer, não porque queremos, mas porque somos obrigados. E quando isso acontece, fazemos de qualquer forma, de qualquer maneira, sem prazer algum, entre outros. Pode ser essa a razão pela qual não conseguimos desempenhar melhor a missão de evangelizar. A grande comissão, sem dúvida, do Evangelho, aqueles que pregam a palavra com amor, têm que pregar a palavra correta, de acordo com o que está escrito na Bíblia, e não desfazer, acrescentar ou criar palavras, e sim a verdadeira verdade que está na Bíblia. Como podemos exaltar a Deus? Exaltar ao nosso Deus e prostrar-nos, Ele é santo. Salmo 99, verso 5. Nessa palavra, vamos falar como exaltar a Deus. Para se falar acerca de qualquer assunto, o termo exaltar é aquilo que nos propõe apresentar, tornar alto, glorificar, elogiar, muito bendizer, enaltecer e louvar. Exaltar, em síntese, é homenagear. No contexto bíblico, podemos dizer que exaltar ao Senhor é prestar-lhe homenagem e agradecimento pelas bênçãos dele recebida. A exaltação ao Senhor é imperativo, claramente visto na Bíblia, para todos os quantos o servem e tudo quanto se movimenta ali, enfim, tudo a sua criação. Vejamos alguns salmos de exaltação. Salmo 99, verso 5 diz: exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante dos cabelos dos seus pés por Ele. Salmo 135, verso 1: exaltai e louvai ao nome do Senhor, exaltai-o, servos do Senhor. Salmo 69, verso 34: exaltemo-nos nos céus, na terra, os mares e tudo quanto neles se movem. Podemos afirmar biblicamente que o propósito de Deus na criação é de ser exaltado e louvado, e que podemos salientar é que temos como obrigação
sermos instrumentos de exaltação, constar a Deus e ao nos escolher. Efésios capítulo 1, verso 11 e 12. Nele digo, no qual fomos também feitos a herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz a vontade, a fim de sermos para o louvor e exaltação da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Exaltar ao Senhor, louvá-lo, é mais sublime atitude de adoração a Ele dirigida. De que maneira podemos expressar essa atitude em nosso viver? A Bíblia, diversas maneiras de expressarmos tal atitude, através de uma vida totalmente dedicada a Ele também. A vida do crente deve ser uma alta oferta de exaltação. A vida do crente deve ser marcada pela integridade e por conseguinte será uma exaltação a Deus. A vida do crente deve ser um instrumento de exaltação ao Senhor na proclamação de sua fé. A vida do crente exaltará o Senhor através da dedicação e a prática de oração, porque Ele é santo. Através do uso correto dos instrumentos de música. A música é um meio fortíssimo de expressar exaltação ao Senhor, assim bem como para edificar, para prestarmos adoração ao nosso Deus. A música é importantíssima nesse aspecto. A Bíblia tem algo a dizer sobre a música. Em 44 dos seus cânticos musicais, instrumentos em toda a Bíblia, o livro da Bíblia é exclusivamente composto na adoração ao Senhor. Pela sua importância, deveríamos ter mais cuidado na escolha das músicas que usamos para adorar a Deus. Em alguns princípios imprescindíveis para nós, em referência à sua escolha. 3 perguntas imprescindíveis a serem feitas para sabermos se devemos ou não usá-la. A música é bem composta, tem combinação de melodia, harmonia e ritmo, combina com a letra, é teologicamente correta, doutrinadamente. A música que exalta o Senhor, que é recebida por Ele como adoração, resulta naturalmente. Estão cheias de Espírito Santo, estão controladas por Ele. Efésios capítulo 4, versos 18 e 19. Estão cheias da palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 16. Estão gozando de intensa alegria. Tiago capítulo 5, verso 16. Essas duas maneiras básicas pelas quais podemos exaltar a Deus, consagrando-nos totalmente às músicas, ambas para a sua adoração, expressando assim a sua exaltação a Deus, será bem sucedida. Que Deus nos abençoe, nos dê força para exaltarmos o nome de Deus, que merece. Os humilhados serão exaltados. A história da frase bíblica que virou lema do empoderamento para os evangélicos. Com pequena variação, cá, colar, uma frase que permeia a Bíblia do Antigo e Novo Testamento: os humilhados serão exaltados. Aparece nos evangelhos como algo proferido pelo próprio Jesus. Em Provérbios, como ensinamento próprio da sabedoria dos judeus, aparece os textos dos profetas anteriores a Cristo, os apóstolos posteriormente a ele, e até nos manuscritos do Mar Morto, texto que não integram a Bíblia. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, coloca Jesus em uma forte crítica aos fariseus, a elite religiosa judaica da época. Nós, nessa nossa época, temos também a elite religiosa do mundo. Vós, porém, não quereis ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Tem religiões que chama o ministro de Pai. Quem?
Quem? Papa. Então está aqui, dizendo a você, se está correto ou não, a igreja chamar o Papa. Papa é italiano, quer dizer pai. E está escrito, vós, porém, não querais ser chamado de mestre, porque é um só é o vosso mestre, Cristo. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamais vosso pai, porque um só é vosso pai, o qual está nos céus. Forte, né? Nem vos chameis de mestre, porque um só o vosso mestre, que é Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando, diz a Bíblia. Já na narrativa do Evangelho de Deus, a mesma expressão aparece em outras situações. Jesus também é situado em um debate com os fariseus, mas recorre a uma parábola, recurso comum nos evangelhos, ou seja, ele conta uma história fácil, compreensão para ilustrar os seus ensinamentos. No caso da parábola, era ambientada em uma festa de casamento. Jesus orienta que, quando por alguém fores convidado a bodas, não te sentes no primeiro lugar. Ele recomenda que se escolha sempre as cadeiras mais distantes e menos favorecidas. Ouviram, amados e amadas? Aqueles que sempre vão no ambiente, querem aparecer, tal. Olha o que Jesus diz. Ele recomenda que se escolha sempre as cadeiras mais distantes e menos favorecidas, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa, diz ele. Porquanto qualquer de si que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado, sentencia. Essa questão de humilhação e exaltação é uma coisa que de fato aparece em todos os contextos bíblicos. É recorrente, está nos evangelhos de Lucas e Mateus, em outras passagens do Novo Testamento, como Tiago, Pedro, em série de passagens do Antigo Testamento, como Provérbios, Isaías. Comenta o historiador Isaías. Essa temática é uma advertência para que os homens não se exaltem, reconheçam o seu estado, sua condição finita. Está muito associada à religiosidade judaica, porque ela, de alguma forma, representa esse processo de saída de um povo em busca da terra prometida. Esse grupo é chamado o tempo todo a reconhecer o que é o único Deus, portanto só cabe a ele a exaltação. Aos oprimidos resta reconhecer o estado de humilhação, o estado que de alguma forma será recompensado em algum momento. Distorções contemporâneas, essa é a chave que, graças a interpretações de literais e uma boa dose teológica da Bíblia vivenciada por muitos versículos. É curioso como a frase foi distorcida na narrativa política de boa parte da comunidade. Nas Escrituras, a esperança e a humilhação dos poderosos, opressores, da exaltação dos humildes é uma expectativa futura que acontecerá apenas no fim da história, com a consumação plena do reino de Deus. Não é um lema de empoderamento político para a era presente, é uma esperança que só pode ser concretizada pelo próprio Cristo.
os evangélicos, como um grupo minoritário, abraçam uma postura que são a palavra do Evangelho da Bíblia pregada com todo amor. Próprio desse passado de perseguição e dificuldade, os cristãos nutrem ainda hoje sentimentos de amor a Jesus, de sua morte na cruz. Fundamentalismo é fé. Esse raciocínio lembra automaticamente uma promessa que motiva, que alimenta a fé. Nesse sentido, saber que há uma providência como minúsculo, como maiúsculo, cuidando de tudo, de alguma forma pesando tudo, avaliando as ações e deixando impunes as humilhações. Essas pessoas, quando se deparam com versículos, como se identifica e pontua. O grande problema é o fundamentalismo, a apropriação de uma maneira isolada dessa frase. Maneira isolada, esquecendo que Jesus está falando dentro de um contexto histórico. Posso falar a vocês a verdadeira palavra da Bíblia, mas sim é uma expressão que de fato gera empoderamento a partir de uma promessa que Deus está vendo tudo aquilo que é humilde há de ser exaltado. Aquele que é exaltado profere pompa de circunstâncias, sendo uma pessoa injusta a ser humilhado. Tudo isso mostra um cenário de juízo, a ideia de que há um Deus julgador e que então as injustiças aqui não ficarão impunes. Sim, amados e amadas, de tal recompensa divina seria na vida eterna. A religiosidade cristã tem essa dinâmica, a perspectiva da salvação. A palavra exaltada é muito forte quando cresce. Os grupos evangélicos, o objetivo de se tornar mais abastado ainda, que isso aconteça de forma tão concreta, cria a tendência de se colocar a fé como algo que vai tirar as pessoas dessa situação. Todavia é um empoderamento muito frágil, pois trabalha com otimismo, mas muitas vezes é desconectado de situações históricas. Mensagem clara, toda essa noção ampliada acabou ressignificando a passagem original, cuja mensagem é extremamente direta e profundamente cristão. O sentido da religião relativamente simples, o caminho da grandeza é a auto-humilhação diante de Deus e diante dos homens, é a inversão de autoridade presente no reino de Deus. Os grandes são abatidos, enquanto os pequenos serão exaltados. Ressalta os orgulhosos. É uma advertência contra o orgulho e o poder. A grandeza está no serviço da doação e não nos títulos das glórias humanas. Porém, essa realidade de reversão só acontecerá no fim. O cristianismo reforça isso porque Jesus vai pessoalmente ao encontro da mulher adúltera, dos leprosos, das crianças. Ele sempre coloca os humilhados em primeiro lugar. Essa mensagem de Jesus. E não é à toa que essa mensagem da salvação ecoa por toda parte da Bíblia. São histórias vividas, textos escritos em um cenário de dominação. As primeiras comunidades cristãs eram pobres e viviam um contexto de dominação imperialista. A perseguição do Império Romano, por exemplo, contra os primeiros cristãos lembrava a opressão da Babilônia contra a nação de Israel.
A frase de Jesus que ressoa na tradição hebraica é relembrada, Mateus, como manifestação da esperança de uma reversão do quadro de opressão que a comunidade vivia. Amém? Amados e amadas, lembre-se, os humilhados serão exaltados. A exaltação em Cristo. O tema dessa passagem, a humilhação, exaltação de Cristo, é o conteúdo da mesma. O conteúdo da mesma são a Bíblia. A Bíblia é que transforma a palavra. A doutrina sempre deve estar conectada com a vida. No texto de Filipenses revela, Paulo está tratando de um problema prático da vida da igreja, exortando os crentes à unidade. Ou seja, Paulo está expondo seus pensamentos teológicos mais profundos para resolver um problema da desunião dentro da igreja. A igreja precisa pensar biblicamente. O sistema de pensamento da igreja deve necessariamente converter-se em um caminho de vida. A intenção de Paulo está em persuadir e impulsionar os filipenses a viverem uma vida livre de desunião, desarmonia e ambição pessoal. A vida de Cristo é o exemplo máximo para a igreja. Paulo corrige os problemas internos da igreja de Filipos, não apenas lhe oferecendo conceitos doutrinários, mas mostrando-lhe o exemplo de Jesus Cristo. O melhor tratamento para curar os males da igreja é espelhar-se em Jesus, aprender com o seu exemplo, imitando seu comportamento diante dos dilemas e confrontos diários em seus ministérios na terra. Mateus capítulo 11, verso 29. A humilhação de Cristo. Jesus Cristo voluntariamente abriu mão de seus direitos. Jesus, antes de sua encarnação, sempre foi Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, coeterno e consubstancial com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus sempre foi revestido da glória e majestade. Jó capítulo 17, verso 5. Ele é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Colossenses capítulo 1, verso 16. Ele sempre foi adorado pelos anjos das cortes celestiais. A expressão substituindo em forma de Deus é muito importante para entendermos a divindade de Yeshua Mashiach. A palavra subsistindo descreve aquilo que é essencial e que não pode ser mudado. Aquilo que possui uma forma inalienável descreve características inatas, imutáveis, inalteráveis. Paulo começa dizendo que Jesus é Deus em forma essencial, inalterável e imutável. O apóstolo continua dizendo que Jesus subsistia em forma de Deus. Há duas palavras gregas para a forma, morpe e shema. Morpe é a forma essencial de algo que jamais se altera. Shema é a forma externa que muda de tempo em tempo e de circunstância em circunstância. A palavra que Paulo usa com referência a Jesus é morpe. Jesus está de maneira inalterável da forma de Deus. A sua essência, o seu ser imutável são divinos. Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 2, verso 6, que Cristo, Jesus, sempre foi e continuará sempre sendo Deus por natureza expressa a imagem da divindade. Jesus sempre foi Deus, sim. Jó capítulo 1, verso 1. Ele sempre possui toda a glória e louvor nos céus, junto com o Pai e o Espírito Santo. Jesus sempre reinou sobre o universo. Existe outra verdade gloriosa exposta. O Paulo diz que Jesus não julgou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, não considerou a sua igualdade com Deus como um privilégio que deveria se apegar egoisticamente.
A palavra grega aqui traduzida por usurpação, essa palavra, se aparece aqui em toda a Bíblia, ela provém de um verbo que significa arrebatar. Não existe a questão que Cristo tentar arrebatar ou apoderar-se da igualdade de Deus. Ele é Deus, porque o fato de ser igual a Deus não é usurpação. Ele é Deus. Tampouco existe a questão de Cristo tentar reter essa igualdade pela força. Cristo é Deus em sua natureza. A questão fundamental é: Jesus Cristo não usou a sua igualdade com Deus como autopromoção. Ao contrário, ele a usou como ocasião para renunciar todas as vantagens, o privilégio que a divindade lhe proporcionava. Ele usou como oportunidade para o alto sacrifício da cruz. Jesus não pensou em si mesmo, ele pensou nos outros. Ele abriu mão de sua glória, desceu das alturas e usou seus privilégios para abençoar os outros. Ele se esvaziou, Filho de Deus deixou os céus, a glória do seu trono, e fez-se carne, fez-se homem e se encarnou. O verbo grego knon se esvaziou, literalmente significa tirar algo de um recipiente até que fique vazio, ou derramar algo até que não fique nada. Paulo usa aqui a palavra mais gráfica possível para que se faça patente ao sacrifício da encarnação. Do que Cristo se esvaziou? Certamente não foi da sua existência na forma de Deus. Isso seria impossível. Jesus Cristo continuou sendo Filho de Deus, mas renunciou ao seu ambiente de glória. Ele pôs de lado sua majestade e glória, Jó 17, verso 5, mas permaneceu Deus. Ele jamais deixou de ser Deus. Mesmo em seu estado de humilhação, Jesus jamais se despojou da sua divindade. Jesus nunca pecou. Então, do que Cristo se esvaziou? Em primeiro lugar, Jesus renunciou sua glória celestial. Ele tinha a glória com o Pai antes que houvesse o mundo, Jó 17, verso 5, mas voluntariamente deixou a companhia dos anjos e veio para ser perseguido e cuspido pelos homens. Em segundo lugar, ele renunciou suas riquezas. Paulo diz: pois conhecereis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor a vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Jesus renunciou a tudo, até mesmo a própria vida. Jó capítulo 10, verso 11. Tão pobre que ele era, que tomou emprestado um lugar para nascer, a manjedoura, uma casa para pernoitar, um barco para pregar, um animal para cavalgar, uma sala para reunir e um túmulo para ser sepultado. Pense nisso, amados e amadas. Em terceiro lugar, ele renunciou à sua relação favorável à lei divina. Enquanto permanecia no céu, nenhuma carga de culpa pesava sobre ele. Entretanto, ao encarnar-se, ele, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Jó capítulo 1, verso 29. Ele que era bendito, eternamente se fez maldição por nós. Gálatas capítulo 3, verso 13. E levou sobre seu corpo no madeiro todos os nossos pecados. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Em quarto lugar, ele renunciou ao livre exercício de sua autoridade. Ele voluntariamente se submeteu ao Pai e diz: eu não procuro minha própria vontade, sim aquele que me enviou. Jó capítulo 5, verso 30. Paulo está ensinando a igreja de Filipe acerca da humildade nos relacionamentos, citando o exemplo de Jesus sobre o ministério da humilhação do Filho de Deus. Perguntamos: será que havia alguém na igreja de Filipos que deveria doar, ceder, tornar-se humilde, segundo o exemplo de Cristo, diante do exemplo de humilhação e servidor de Jesus? Será que o membro da igreja ainda pode reivindicar quaisquer direito a serviço de Deus? Ele serviu.
O eterno Filho de Deus não nasceu num palácio. O Rei dos Reis não nasceu em um berço de ouro, nem entrou no mundo por intermédio de uma família rica e opulenta. Ao contrário, ele nasceu em um berço pobre, numa família pobre, numa cidade pobre. Jesus nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu em uma cruz. Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Marcos capítulo 10, verso 45. Pense nisso, amados e amadas. Jesus servia aos pecadores, às meretrizes, aos cobradores de impostos, aos doentes, aos famintos, aos tristes e lutados. Ele se tornou em semelhança do homem. O Verbo se fez carne e habita entre nós. Jó capítulo 1, verso 1. Aquele que era Deus desde toda a eternidade tomou forma de um homem num particular momento da história. Lamentavelmente os homens não reconheceram Jesus como deveriam, ainda que toda a vida de Jesus, particularmente suas palavras e atos poderosos, manifestassem a divindade velada na carne humana. De um modo geral, os homens rejeitaram suas reivindicações e o odiaram, ainda mais por causa dela. Jó capítulo 1, verso 11. A exaltação de Cristo é obra de Deus. Paulo mostra a transição da humilhação e exaltação de Cristo. O mesmo que humilhou foi exaltado, e essa exaltação lhe foi dada pelo Pai. O caminho da exaltação passa pelo vale da humilhação. A estrada para a coroação passa pela cruz. O Pai Celeste exalta aqueles que se humilham. Mateus capítulo 23, verso 13. Deus não deixou Cristo na sepultura, mas levantou da morte, levou de volta aos céus e glorificou. Atos capítulo 2, verso 33. O Pai Celeste deu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. Mateus capítulo 28, verso 18. Deu a ele autoridade para julgar. Jó capítulo 5, verso 27. Pelo Senhor de vivos e dos mortos. Romanos capítulo 14, verso 9. Fazendo-o assentar à sua destra, acima de todo o principado e potestade, constituindo a cabeça de toda a igreja. Efésios capítulo 1, verso 20 e 22. Fica claro que essa elevação de Jesus não foi a restituição da natureza divina, porque ele jamais a renunciou, mas foi a restituição da glória eterna que tinha com o Pai antes que houvesse mundo, glória da qual voluntariamente Jesus havia se despojado. Jó capítulo 17, versos 5 e 24. É uma exaltação incomparável. A expressão o exaltou sobremaneira só pode ser aplicada a Cristo. O significado desse verbo super-exaltado, Deus, o Pai enalteceu o Filho de uma forma transcendentalmente gloriosa, soergueu-o à mais elevada excelsitude. Só os salvos vão para o céu. Cristo ultrapassou os céus. Hebreus capítulo 4, verso 14. Foi mais alto do que os céus, subiu para cima de todos os céus. A exaltação incomparável de Cristo constitui-se no fato dele ter recebido um nome que acima de tudo, de todo nome, ele recebeu esse nome por herança. Hebreus capítulo 1, verso 4, e por doação. O nome Jesus agora é possessão da igreja. Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus, que chamado de Senhor mais do que 600 vezes no Novo Testamento. Somente os que confessam que Jesus é o Senhor podem ser salvos e curados. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem vida. A exaltação de Cristo exige a rendição de todos. Sim. Vamos continuar, amados e amadas. No terceiro e último vídeo, estamos tratando de exaltação. Como podemos exaltar ao Senhor? Amém?